Boa tarde para você. Meu nome é Vianney, João Vianney. Eu sou um dos consultores da Roper e eu tenho hoje aqui o papel de anfitrião. Eu tenho a graça de receber três convidados especiais para esse webinar que está olhando para frente. Nós estamos olhando para 2024. A partir de onde? A partir de hoje e a partir de ontem, ok? Mas a nossa pauta aqui é Educação Superior 2024. O que fazer para a gente conseguir avançar? A gente tem uma pauta bem grande, são 7 pontos na pauta, e quem que vai discutir esses temas com vocês aqui? Primeiro, o nosso convidado externo, estreando hoje com a gente aqui no webinar, eu queria dar uma boa tarde muito bacana para o Antônio Góes. Antônio Góes, querido, bem-vindo ao webinar da Roper. Ô, Vianney, um prazer estar dialogando aqui com vocês. Estou aqui falando da minha casa. Tem uma trilha sonora externa, que eu não sei se vocês estão ouvindo, que é a obra do vizinho, mas acho que na pandemia a gente já se acostumou a isso. Mas é um prazer estar aqui falando com vocês e dialogando, principalmente, que é o papel do jornalista. Obrigado. O Antônio Góes, para quem não conhece, ele é um jornalista da área de educação, especializado em educação, está no Grupo Globo, tem colunas recorrentes no jornal O Globo, é autor de livros, de coletâneas de publicações que ele fez, e ele também deu um passo além. Ele escreveu um livro explicativo. Ele fez uma análise do histórico da educação brasileira, partindo de premissas como diferenças em alfabetização entre Brasil e outros países, o começo do ensino no Brasil e em outros países, e o Brasil realmente tem uma diferença dentro da América Latina e uma hiperdiferença dentro das Américas. Né? A primeira universidade nos países hispânicos, as primeiras são de 1540, as primeiras universidades católicas nos países hispânicos. No Brasil, Portugal proibia a educação. Né? E mesmo quando a gente começou a ter uma escolarização feita por jesuítas no Brasil, em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal, interrompendo o ciclo que tinha se iniciado e não colocou nada no lugar. Então, o Góes faz uma retrospectiva muito legal e publicou um livro chamado O Ponto a que Chegamos, 200 anos de atraso. Esse livro foi o que motivou esse webinar. Góes, o que eu menti a respeito de você? Ah, muita coisa, mas é bom deixar coisa omitida mesmo, mas é isso mesmo. Enfim, o livro, a proposta do livro, ele olha para o passado, né? Mas ele olha para o passado com essa perspectiva de que para a gente poder enfrentar os desafios do presente e do futuro, a gente precisa entender o passado. E tem muitos mitos do passado, coisas que se fala, que não são comprovadas, e que a análise que eu faço no livro, meu argumento principal é de que esses equívocos dessas visões, muitas vezes romantizadas sobre o passado da educação no Brasil, elas impedem a gente entender melhor o presente e desenhar as políticas públicas que vão mudar o quadro da educação no país. Então, em resumo, é isso. Para quem não quiser gastar dinheiro com livro, isso que eu falei já é o spoiler, é a conclusão, o capítulo Tem final. essa, tem essa. Tem de 10 comprar. segundos está É, resolvido aqui. tem que valorizar, sim, tem que comprar, sim. E nós vamos ter a participação também aqui do meu colega, do meu amigo, do Adriano Coelho. Boa tarde, Adriano Coelho. Boa tarde, Vianney. Sempre bom estar aqui. Dessa vez, de uma maneira muito especial, ter a possibilidade de fazer essa troca junto com o Góes, junto com o Cury, que daqui a pouco chega, no momento tão tenso, né? Porque essa que é a Uhum. verdade. No momento tão tenso, que é o momento que nós estamos vivendo, de transição que nós tivemos nesse ano de ministério, de transição de visão, né, regulatória, a visão de como se enxerga as prioridades para a educação. E hoje, especialmente, faz uma hora que saiu o gabarito do ENAD 2023. Né? O Eu gabarito e falei, as provas. É. eu falei, cara, o Vianney sabe, as coisas acontecem, né? As coisas acontecem, né? Mas é Ah, melhor assim, tá? Porque o Góes, sempre que participa lá da Globo News, é ministro que caiu, é ministro da Educação que caiu, tá? Então, se você aham, puxar YouTube, Góes, na Globo News, é queda de ministro da Educação, tá? tá Mas como certo. aqui não é Globo News, saiu a nota de ENAD. Pronto, já é uma chapa quente Excelente. aqui. Tá, e para quem não conhece o Adriano Coelho, está vendo pela primeira vez, essa pessoa amável, alegre, sorridente, é nosso presidente no Grupo Roper Educação. O Adriano é uma pessoa de uma formação humanística plena. O Adriano já fez uma carreira de trajetória brilhante aí nas universidades brasileiras. Hoje está dedicado à consultoria e é o maior especialista brasileiro em qualidade na educação, a partir de indicadores dos sinais, e é hoje seguramente o maior especialista em ENAD no Brasil, e a gente tem essa alegria de ter esse convívio com ele presente. E o Adriano Góes, não sei se você sabe, o Adriano recebe de mais de 1.000 cadernos
de respostas do ENAD, tá? Mais de 1.000 de cursos. Mais de 1.000 cursos, de mais de 200 diferentes instituições, e ele consegue antecipar o resultado do ENAD com uma margem de 99%. Isso é uma coisa impressionante, né? É impressionante o trabalho que o Adriano faz, então ele conquistou esse espaço de principal analista e qualificador de ENAD e IDD no Brasil. Ok, eu vou passar aqui a programação da Roper e em seguida a gente vai começar com a fala do Adriano e depois, em seguida, o Góes também tocando o terror. Essa série de webinars da Roper, ela só existe porque nós temos um conjunto de empresas que patrocinam essa série de webinars. A Liceu é a principal ferramenta do Grupo Tecni, é uma ferramenta digital, ela organiza a espinha dorsal digital da sua universidade, da sua faculdade, do seu colégio, e para você entender como é que ela funciona, fala com o Fábio Cesp, o contato dele está aqui no chat, e ele vai te ajudar desde a captação, enturmação, alocação de professores e alunos, distribuição de alunos para o ENAD e até o diploma digital de maneira muito econômica e eficaz. Biblioteca digital tem também, financeiro tem também, tem tudo no Liceu. A Telesapiens é uma patrocinadora nossa, ela é uma OPM, ela coloca um catálogo digital para a sua organização, fazer a expansão da EAD ou a expansão do presencial, na graduação, na pós, no ensino técnico, e eles tiveram uma atuação muito bacana esse ano, que foi o pílulasdoenad.com.br, que foi uma programação gratuita de preparatórios para o ENAD, e nós vamos ver o resultado agora nas análises dos cadernos de prova, e o ano que vem tem de novo. Saber como é que funciona a Telesapiens? O André está aqui no chat, faz o contato com o André aqui para você entender. E nós temos também a participação da Anthology, uma empresa mundial, está em 400 universidades no mundo inteiro, e eles trouxeram para o Brasil a inteligência artificial embarcada em ferramentas. Então, você tem hoje IA embarcada no CRM, que é o RIT, que ele faz a captação com inteligência artificial, ele faz a predição de comportamento dos alunos, e você tem, para o aluno já enturmado na EAD no presencial, o Blackboard também com inteligência artificial acoplada. Para você se beneficiar disso, o Assir Marteleto está aqui no chat, fala com o Assir para você colocar a Anthology na sua instituição. E agora nós tivemos também, em 2023, o apoio da Princípio. A Princípio é uma fintech focada na educação, com a meta de gerar uma regularidade no fluxo de caixa das organizações. Para você entender como é que a Princípio pode te ajudar na previsão econômica e financeira e ajudar também em retenção dos alunos, eles atuam nas duas pontas com muita inteligência aplicada. Fala com o Diogo Fonseca, que está aqui no chat, para você se beneficiar disso. Ok? Semana que vem nós vamos discutir onboarding aqui, nós vamos discutir retenção de alunos, satisfação do aluno, acolhimento, redução de evasão. A nossa especialista é a Daniela Piazzi, e ela tem uma consultora associada, que é a Thalita, junto com ela, e nós temos uma participação da Unilassalle, com a Lília Schemek, lá do Rio Grande do Sul, que ela vai trazer a contribuição da aplicação dessa lógica, dessa tecnologia para melhoria de resultados na instituição. O curso de Gestão Sistêmica começa em maio de 2024, o Adriano é o coordenador, inscrições abertas, é um curso pé quente. Quem entra como coordenador de curso há 10, 20 anos atrás, hoje é reitor, hoje é pró-reitor. Eu encontro vários alunos meus desse curso que falam assim, eu fiz o curso com vocês há 10 anos, hoje eu sou reitor. É muito bacana, é um curso pé quente. O ano que vem, em fevereiro, nós vamos na Dinamarca, você é nosso convidado, Missão Dinamarca, abril. Dinamarca, Missão Dinamarca, um país que tem uma educação de qualidade estável há décadas, não é que deu um salto, há décadas eles estão uma liderança mundial de qualidade, nós vamos lá entender durante 8 dias. Já passou o inverno quando a gente chegar lá. E agora nós temos também a Ropermed, nesse turbilhão da medicina, expansão de vagas, aumento de custo, edital, judicialização. Nós temos uma equipe agora na Roper especializada na área médica, que é o Ropermed+, tá? Com profissionais da mais alta qualificação para poder atender você. Pronto, te falei, vamos começar, vamos tocar o terror. Como é que está a nossa dinâmica aqui? O Adriano Coelho, como anfitrião, vai fazer a abertura, vai fazer a problematização, e depois o Antônio Góes, como nosso convidado, vai fazer a pontuação dele em cima dos principais tópicos desse webinar, porque a chapa está quente. Não está fácil para ninguém no ensino superior brasileiro. A chapa está quente. Na esfera pública, caindo alunos, na esfera privada, restrição de mercado. O ministro
criou uma crise de presidencial contra a EAD, que ninguém sabe onde é que isso vai parar. A polêmica da medicina está no ar, os resultados do ENAD saíram, e para que eles servem? Eles estão valendo ou não estão valendo? Se o resultado do ENAD está valendo, a crise criada pelo MEC é artificial, porque pelo resultado do ENAD não poderia ter a crise que o ministro criou. Então tem muita coisa acontecendo aí, a chapa está quentíssima e o professor Cury vai chegar às 3h40 para colocar ainda mais lenha nessa fogueira. Adriano Colírio, é você para poder fazer essa abertura e o acolhimento ao nosso convidado externo. Toca o terror aí. Vamos lá, então, Vianney. Mais uma vez, uma boa tarde para todo mundo. Antônio Góes, muito prazer em estar aqui junto contigo. Não faz muito tempo, assim que saiu os resultados do ENAD, a gente ficou um bom tempo conversando e eu fiquei impressionado com o nível de profundidade da discussão relativa à formação docente, à desigualdade social, sabe, a olhar para as políticas públicas e realmente eu penso que está faltando esse palco para a gente poder discutir um pouco mais e não ficar restrito somente a uma questão de um único indicador, sem olhar para o ecossistema, mas isso a gente aborda um pouco mais à frente. Eu sei que a gente precisa olhar bastante para o futuro, mas a gente não chega lá sem olhar para trás, sem olhar para essa construção que ela é feita. E na hora que eu vi o título, né, Educação Superior 2024, o que mudar para poder avançar, eu fiquei bastante preocupado, né? Porque é uma síntese para a gente fazer aqui em 15, 20 minutos, bem complicada, bem tensa, bem tensa. Esse caminho é muito longo que a gente tem que fazer. Mas como Vianney convidou o Big Boss aqui, né, o presidente do CNE, eu falei, certamente ele vai trazer essa parte, né? Ele vai trazer essa parte porque é ele que está à frente lá. Mas o nosso papel aqui na recepção de vocês é verdadeiramente trazer um pouquinho da provocação que nós precisamos para que fique rico aqui a nossa discussão. Eu penso que todo mundo que está aqui assistiu o vídeo do Vianney. Aliás, o vídeo do Vianney é igual aquela coisa de sessão da tarde, sabe? De tela quente. Toda semana agora a gente fica esperando, né? Então, assim, a gente assiste o vídeo do Vianney para a gente, né, ter a percepção do que espera de nós que somos os painelistas, né? E para quem vem assistir também, cara, isso aqui é imperdível. E eu fico ali, ó, fico olhando detalhe por detalhe. E no vídeo do Vianney, ele trouxe isso aqui. Nós temos que caminhar muitas léguas. Eu falei, caramba, quem é que fala légua hoje ainda, né? De onde vem esse caminhar muitas léguas? Como eu já passei já de meio século também, né? Eu sou esse tempo, eu sou o tempo que frequentou espaço de tempo, tá? Quando a gente fala de légua, o que fica na cabeça Adriano, o teu áudio está chegando picotado. Adriano, o teu áudio está picotado. Não, está picotado, está picotado. Prefere líquido? Não. Está picotado. Márcio, está picotado para você aí também, né? Sim, o som não. Não, começou a picotar. A hora que o Adriano, a hora que ele passou ali de primeira para segunda, tá? O áudio dele começou a picotar ali. Vamos ver se vai, senão a gente inverte ali e vamos abrir com o Antônio Góes, então. Ó, Adriano, nós vamos seguir com o Góes até você resolver o teu áudio aí, pode ser? Ok, perfeito, então. Para quem chegou agora há pouco aqui e não estava desde o começo, esse é o webinar Educação Superior 2024, o que fazer para poder melhorar? Nós temos 3 painelistas, o Adriano Coelho, presidente da Roper, está com áudio ali, vai ter que trocar o equipamento ali, volta em seguidinha. O Antônio Góes já está com a gente aqui, jornalista do grupo O Globo, e ele escreveu um livro fantástico, O Ponto a que Chegamos, 200 anos de atraso. Ele analisa diversos componentes da educação brasileira, não para justificar, porque atraso não se justifica. Atraso se compreende para poder modificar e poder avançar. Então, o Góes trouxe os elementos para a gente poder compreender o ponto a que chegamos e o que fazer para poder avançar, e quebrou vários mitos do passado também, que eram mitos justificadores, tá? Então, essa contribuição fantástica, e ele vai fazer a abordagem dele dentro dessa pauta contemporânea,
que a chapa está muito quente no ensino superior brasileiro, a chapa está esquentando, não só está quente, como está esquentando, e ele vai fazer a pontuação dele enquanto o Adriano reorganiza ali o equipamento dele para poder participar direitinho. Góes, querido, bem-vindo, né? Já tem o dobro de pessoas de quando eu te apresentei, então eu te reapresentei. Que bom. Muito obrigado, Vianney. E é um prazer estar aqui conversando com vocês, falando sobre meu livro. Antes, quando a gente trocou mensagem, né, quando o Vianney me convidou, acho que esse convite foi feito logo após um evento que eu participei, né, em São Paulo, no Semesp, que eu estava justamente numa mesa, mediando uma mesa, onde estava também o professor Cury, e a mesa também tinha uma reflexão sobre a conexão entre a educação básica e o superior, que é um elemento que eu queria trazer aqui, e eu fico até, não que eu tenha torcido nem agido, não sou responsável pela falha técnica no áudio do Adriano, mas eu fiquei aliviado, porque, de certa maneira, assim, até para explicitar, né, assim, que o meu trabalho, eu entendo o trabalho de um jornalista especializado em educação não como aquele que vai trazer as respostas para os problemas. Esse é o papel dos especialistas, do Adriano, do Cury, de tantos outros, de diversas vertentes, com pensamentos diferentes. Enfim, são esses os especialistas, são as pessoas com quem eu entrevisto, com quem eu converso. Então, eu acho que o papel do jornalista especializado é principalmente colocar as coisas em perspectiva, né? Trazer à tona certos dados, certas questões, e qualificar o debate público. Então, eu vou me proteger aqui, meu crachá de jornalista. Às vezes eu tenho certeza que eu escolhi a profissão certa quando vem perguntas muito difíceis e eu posso dizer, gente, eu sou jornalista, eu faço as perguntas e deixo que os especialistas respondam, mas vou, obviamente, dialogar com vocês aqui sobre algumas dessas questões colocadas sobre o ensino superior. Dentro, obviamente, dessa perspectiva de um jornalista que, eu acho, o Vianney brincou, que o jornalista, né, que faz cara ali de desconfiado, que está sempre achando que onde que esse convidado está querendo, está tentando me convencer, o que é legítimo, tá? Assim, claro que relações com a fonte, tem fontes que são bastante problemáticas, mas fontes como vocês, que estão no debate público, eu acho que estamos na esfera do debate. O papel do jornalista, né, especializado, é ouvir quem pensa diferente, é ouvir diversos posicionamentos e trazer para o público essa diversidade de temas, desde que baseado, né, em especialistas e, obviamente, tentando filtrar o que coisas que não valem a pena ser trazidas ao público, daquelas do bom debate, né? Então, eu tô na luta pelo bom debate. É isso que esse é o meu, digamos, o meu disclaimer aqui, minha proteção. Eu vou tentar compartilhar minha tela. Vai lá. Vocês me digam, por favor, se funcionar, tá? Mas se não funcionar também, não tem problema, eu trago aqui alguns dados, que Vai eu funcionar. preparei Toca para o o meu terror livro. aí que vai. Vai lá. Isso, eu estou abrindo aqui. Eu estava enrolando para poder abrir o PowerPoint que não estava aberto. Vamos lá. Deixa eu aproveitar só Compartilhar a para ver se tela. meu áudio está funcionando aí, tá? Perfeito, Opa, Adriano. melhorou. Agora está perfeito. Tá, então beleza. Melhorou. Já está resolvido, tá? Tá bom. Antônio Góes. Vocês estão vendo minha tela? Perfeito. Está o mexendo do livro na capa aí. Perfeito. Isso. Ótimo. Toca o terror aí. Então tá, vamos lá. Não, volta a capa do livro. Volta a Opa, capa do livro. Faz o mexendo aí, cara. Que isso? tá, vamos lá. O livro, ele parte, assim, o que me moveu a escrever o livro foi, entre outras coisas, uma certa preocupação de que alguns mitos do passado e algumas ideias deturpadas, ou um desconhecimento sobre o nosso passado educacional, elas não ficavam restritas, né, a conversas de bar, conversa de família, WhatsApp da família, elas estavam influenciando políticas públicas, influenciando, a meu ver, de uma maneira equivocada muitas das políticas públicas. Então, o livro pega como gancho, né, os 200 anos do atraso educacional no Brasil, os 200 anos de independência, perdão. Então, ele pega como gancho os 200 anos da independência, que foi lançado no ano passado, e ele procura primeiro fazer, a primeira parte do livro é muito mais uma leitura, né, do que já foi publicado, né, um resumo de tantas teses, tantos estudos,
nacionais e internacionais. Então, fica muito claro ali que a nossa desigualdade é explicada pelo ponto de partida extremamente desigual da sociedade, pela insistência num regime escravocrata, né, exploração do trabalho escravo, em termos de... Isso teve um impacto brutal em termos de desincentivo ao investimento em capital humano. Então, no livro eu trago vários estudos comparando o Brasil com outros países que avançaram mais na educação, outras colônias na América, Estados Unidos, Canadá, mesmo países latino-americanos mais próximos da realidade brasileira, Argentina, Chile, Uruguai. Então, eu vou mostrando como a gente foi construindo esse atraso por uma série de razões, entre eles o ponto de partida extremamente desigual da nossa sociedade, o regime escravocrata, por essa questão do desincentivo que ele fazia ao investimento no capital humano, além de toda a perversidade que isso trazia e traz até hoje, né, os nossos indicadores de racismo no Brasil. Mas também eu mostro como a regra no Brasil foi a descontinuidade de políticas públicas. Às vezes era curioso, né? Quem já leu o livro percebe que várias vezes parece você está lendo um debate do século retrasado e parece que você está discutindo as questões de hoje, com a descontinuidade, questões... O Brasil, algumas vezes, até ele sai na frente de outros países, por exemplo, quando ele... a primeira escola normal, né, a escola de formação de professores, de normalistas, na América Latina, ela é criada aqui no Brasil, em Niterói, mas ela não dura, e outras tantas estão sendo criadas e fica numa criação e fechamento de escolas normais, enquanto você vê quando compara, por exemplo, com o que aconteceu na Argentina, houve realmente um projeto, não foi pioneira nesse sentido, mas houve um projeto de expansão, de formação, de profissionalização da carreira docente, que fez com que países, mesmo países vizinhos, avançassem muito mais rápido, né? Então, assim, a descontinuidade de políticas públicas, a assimetria entre entes federativos é outra questão também que é impressionante. Quando a gente discute o Fundeb de hoje, para entender o que levou a gente a criar um fundo como o Fundeb, que redistribui recursos, né, entre entes federativos, a gente vai estar lá, vai encontrar as raízes históricas disso, desde os tempos do Império, onde as províncias e depois estados e municípios ficavam responsáveis pela educação básica, mas não tinham recursos suficientes. E o governo federal ficava mais olhando, na época, para o ensino secundário, depois focado mais no ensino superior, e você foi criando sistemas que dialogavam um pouco. Aliás, esse é uma das questões que até hoje é um dos pontos, aí já dando um spoiler da minha fala sobre os desafios para 2024, um que eu trago aqui, não como resposta, mas como pergunta, é como é que a gente pode fazer com que a educação básica e o ensino superior dialoguem mais, porque, a meu olhar como jornalista, parece que a gente construiu dois... Tem a porta de passagem ali, que é o Enem, os vestibulares, mas são dois mundos que dialogam muito pouco e deveriam dialogar mais. Afinal de contas, acho que com isso todos aqui vão concordar, o principal motor de expansão qualificada no ensino superior no longo prazo é a formação de mais concluintes da educação básica no ensino médio, com capacidade de ingresso, permanência e manutenção no ensino superior. Então, assim, olhando no longo prazo, não é uma pauta para 2024, mas olhando no longo prazo, nada seria mais importante, eu diria, para a expansão do ensino superior do que a própria melhoria da qualidade do médico. básica. Exatamente. Okay. Fica a dica aí para a gente fazer um novo livro do Antônio Góes, seria As Reticências em que Estamos. Quer dizer, o ponto a que chegamos, na verdade, nós não chegamos, porque constrói e desconstrói. Então, as reticências em que estamos. E agora foi lançado como proposta, foi para o Congresso Nacional, aquele plano de você criar uma poupança do ensino médio, cujo resgate está vinculado à frequência, a desempenho e, inclusive, à participação no Enem e à participação no SAEB. É só isso passar no Congresso, nós vamos trazer uma pessoa também para ter essa pauta aqui. Góes, querido, desculpa o intervalo aí, toca o terror então na tua apresentação. Imagina. Eu vou passar rapidinho aqui só alguns dados do livro, né? Assim, um dos principais, quando eu falei aqui de combater mitos do passado, o principal mito que eu procuro combater, e eu já apanhei tanto em escrever e falar sobre isso que eu aprendi certo cuidado ao apresentar esses dados aqui, que é quando o mito da qualidade pública do passado, né? Quem não já ouviu alguém falar que na minha época a educação pública era boa, que a escola era boa, que era rigorosa, e essa qualidade se perdeu. Então, eu de tanto apanhar, eu preparei, assim, eu faço um disclaimer, que eu não estou
batendo com a memória individual de ninguém. Então, se você tem uma memória positiva da sua experiência, do passado, numa escola pública, que bom, assim, não é isso que está em discussão. Estou discutindo o sistema educacional. E aí, para discutir o sistema educacional, não basta olhar para experiências individuais, a gente tem que olhar para como esse sistema se comportava. E aí, pelo menos a partir da década de 30, a gente tem estatísticas, e o que as estatísticas mostram, esse é o dado talvez dos mais fortes do meu livro, e mais me impressionou, né, quando, mesmo já conhecendo esses dados, mas sempre me impressiona quando eu olho para eles, que é quando a gente olha assim, na década de 40, supostamente uma época de ouro da educação pública no Brasil, reparem que de cada 1.000 alunos que ingressavam na primeira série do antigo ensino primário, que seria hoje o primeiro ano do ensino fundamental, apenas 404 sobreviviam da primeira para a segunda série. Naquela época, o ensino, a obrigatoriedade era de apenas 4 anos. Então, mas mesmo assim, reparem que até a quarta série do ensino primário, de cada 1.000 alunos que ingressavam, só 155 sobreviviam no sistema. E chegavam ao final do ensino, do que era o colegial, hoje seria o ensino médio, apenas 20%. Está falando de 2%, né? E no ingresso no ensino superior, então, a gente estava falando, era 1%, né? Então, de cada 1.000 alunos que ingressavam na primeira série do ensino primário, 10, né, ou 1% chegava ao que era o ensino superior. Esse quadro não mudou muito. Na década de 60 também, reparem que melhora um pouquinho, mas nada. Reparem como o grande filtro continua da primeira para a segunda série. Assim, um dos argumentos do meu livro, ao olhar para esses dados, é de que o Brasil sempre foi um país que abusou do expediente da repetência, sem que isso representasse mais qualidade. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas associam a reprovação a mais qualidade, mas o Brasil não teve mais qualidade, não conseguiu entregar qualidade no seu sistema educacional e abusava do expediente da repetência, da evasão. Então, isso era uma grande máquina de exclusão em massa, né? Olhando os indicadores mais atuais, obviamente esses dados melhoram bastante, né? Aqui não tem ensino superior, mas se a gente fosse colocar ali o número de ingressantes no ensino superior, a gente poderia dizer que mais ou menos de cada 1.000 alunos que ingressam, algo como 25 a 30, de cada 1.000 alunos que ingressam, algo como 250 a 300 chegam ao ensino superior. E eu trago aqui uns dados que não estão no meu livro, porque eles foram publicados depois, mas que eu apresentei num seminário recente sobre educação superior, que fala um pouco sobre os desafios de crescimento do ensino superior no Brasil, né? Então, assim, esses são dados daquela publicação da OCDE, Education at a Glance, né? A gente está olhando aqui o recorte de 25 a 34 anos, então a população jovem adulta, né, que tem ensino superior completo no Brasil. Então, se a gente olha aí, mais ou menos ali entre 2007 e 2021, que é o último dado do Education at a Glance, reparem assim, se a gente olhasse só o Brasil, os dados seriam até bastante positivos, né? A gente poderia olhar que na educação superior no Brasil ela mais do que dobrou, né, nesse período. Então, assim, olhando só para esse cenário, se a gente apagasse todo o resto o restante dos outros países, a gente estaria talvez comemorando. Bacana, né? Tipo assim, olha que bacana a nossa curva, olha que Lindo, legal. maravilhoso. Exatamente. Mas, óbvio... Góes, querido, esses mesmos dados também, qualquer pessoa que está nos assistindo aqui pode acessar pela PNAD, tá? Pela PNAD do IBGE. O IBGE também produz uma série similar a essa, com algumas variações, mas para quem está buscando uma fonte para entender isso aí, planejar a sua inserção da sua faculdade, você pode pegar também o PNAD, que dá à população adulta com ensino superior completo. Destaque para as mulheres, avançando muito. Avançando muito. E esses dados que a OCDE usa são a fonte primária, são os dados da PNAD e do IBGE. Então, isso aqui é só esse recorte eles fazem para poder fazer a comparação internacional, que é o que eu vou fazer aqui. Reparem esses dados em preto, aqui a gente já está olhando a média dos países da OCDE. Então, reparem assim, que todo o esforço que a gente fez recente no Brasil foi, no máximo, a gente chegou em 2021 mais ou menos próximo do patamar que a média dos países da OCDE, que congrega principalmente nações desenvolvidas, em finais do século passado, eles estavam com o patamar que a gente encontra hoje no Brasil. Então, assim, olhando globalmente, né, o Brasil avança, só que os outros países continuam avançando. Então, esse é um grande desafio para o país.
claro que assim, eu citei a Argentina no início, né? Então a gente poderia de novo celebrar, se a gente fosse tão bairrista assim, pensasse pequeno, assim, olha só, nós superamos a Argentina nesse indicador. Mas no caso da Argentina ali, primeiro que quem acompanha o noticiário econômico da Argentina, o noticiário social, a Argentina não é mais parâmetro, né, para a educação básica e superior, e tem sérios problemas lá também, enfim. Mas ó, reparem como a gente também, outros países próximos da gente, próximos, né, culturalmente, em termos de desenvolvimento econômico, como o México, a Colômbia ou o Chile. O Chile, sim, é um país que consegue estar numa trajetória, né, de aproximação aos países da OCDE, enquanto outros países, mesmo da América Latina, continuam avançando mais do que o Brasil. Eu vou interromper meu compartilhamento, porque os dados mais históricos que eu queria trazer para o debate são esses, e olhando, né, e aí já como deixa para o Adriano, não sei se eu continuo falando, Vianney, ou extrapolei já meu tempo de fala. Não, não, o seu tempo vai até às 15h35. São Tá, 15h31. Você tem 4 minutos ainda para seduzir e tá bom. encantar essa audiência. Perfeito. Então já vou passar a bola para o Adriano, né? Assim, o que eu fiz aqui, muito baseado no meu livro e nesses dados recentes aí de ensino superior, olhar, né, para o tamanho do problema, do atraso histórico que a gente tem. Então, cada evolução que a gente comemora no Brasil, a gente sempre tem que olhar que quase sempre é uma evolução insuficiente. A gente vê quase todos os indicadores de qualidade na educação básica, né? Como eu argumentei aqui no início da minha fala, assim, não há eu não vejo, e acho que isso é quase que um consenso, né, entre especialistas aqui, não há como sustentar um crescimento de longo prazo no ensino superior sem a gente olhar para a educação básica. Ainda que o número de concluintes no ensino médio ele está mais ou menos estável, isso tem a ver também com questões demográficas, mas mesmo se a gente olhar apenas para os concluintes do ensino médio, a gente tem a maioria dos alunos a maioria dos alunos da rede pública sequer se inscreve no Enem, né? Sequer tenta ingresso no ensino superior, e a gente tem a gente só vai conseguir entrar numa curva, digamos, mais parecida ali com a do Chile, no ensino superior, se a gente resolver os problemas da educação básica. E é claro que a gente tem também tem algumas questões que eu acho que estão no debate público, né? Assim, que a mim, como jornalista, me preocupam, né? Assim, se a gente olha os dados do Censo da Educação Superior, o único motor de expansão da educação superior nos últimos anos tem sido EAD. Né? Então, assim, se fosse possível apagar o EAD do sistema educacional do Brasil, o que a gente estaria vendo agora, a história que a gente estaria vendo, claro que eu estou fazendo aqui uma imagem absurda, né? Mas assim, o histórico que a gente estaria vendo do ensino superior seria de redução de matrículas no ensino superior se a gente estivesse olhando só o presencial. Tem várias questões que eu acho que a gente pode trazer para debate, né? Eu, como jornalista, tenho colocado na minha coluna, inclusive, preocupações, né? Como a maneira, é um crescimento muito grande, me parece, nos últimos... A velocidade desse crescimento tem sido muito intensa, me preocupa especialmente nos cursos de licenciatura, né? O ritmo com que está acontecendo, mas na troca que eu tive com o Adriano e nas minhas colunas no Globo, eu tenho falado também chamado a atenção que, ainda que eu, como jornalista, tenho algumas preocupações ali com a forma como está acontecendo o crescimento desse ensino superior no Brasil, eu também entendo e sempre tenho colocado assim que um país com dimensões continentais como o Brasil não pode abrir mão da educação à distância, e a gente não pode achar que também que todos os problemas se resolvem, todos os problemas se concentram no EAD, porque se a gente olha, por exemplo, os indicadores de a taxa de abandono no curso são altíssimas, para usar o indicador do Censo da Educação Superior, e são altas, inclusive, na comparação internacional, pelo menos é isso que o relatório o Education at a Glance de 2 anos atrás trouxe ao comparar as taxas de abandono de curso superior no Brasil com a média da OCDE. Então, assim, a gente tem uma taxa de abandono alta do ensino superior, mas mesmo quando a gente olha alunos de universidade pública apenas em cursos presenciais, a gente tem uma taxa aí algo próximo de 50% de abandono, né? Na rede privada, vocês vão saber melhor esses dados do que eu, mas quando a gente olha, faz diferença se tem ProUni, se tem FIES,
mas mesmo com ProUni, mesmo com FIES, ou seja, mesmo alunos, eu trouxe esse dado na minha coluna do Globo dessa semana, né? Mesmo com FIES, mesmo com ProUni, a taxa de abandono dos cursos também chega a algo como 50%. Ou seja, o problema não está só na mensalidade, né? Se você por mágica, fizesse com que o ensino fosse 100% gratuito para todos os alunos, a gente continuaria, ao que os dados nos indicam, com um problema grave de evasão, o que mostra que tem muitas questões a resolver, não estou aqui minimizando esse debate sobre EAD, não, tá? Eu acho ele super importante, tenho colocado várias vezes, me posicionado na coluna, muitas vezes com a preocupação, principalmente nos cursos de licenciatura, mas também colocando que a gente não pode, um país com dimensões continentais como o Brasil, não pode abrir mão dessa modalidade. Então, a questão aí que eu não vou trazer a resposta, eu sou jornalista, eu faço pergunta, tá? Mas assim, a questão que eu não vou trazer a resposta é assim, como é que a gente pode trazer um equilíbrio, né? Conseguir manter que o ensino à distância continua dando sua contribuição, com qualidade, né? com boa regulação da qualidade, mas que ele não seja aí, talvez aí já dando um pouco da minha opinião pessoal, assim, que não seja esse o único motor de expansão. Me preocupa muito, né? Não sei se é inevitável, eu queria ouvir vocês, mas assim, me preocupa muito que esse seja o único motor de expansão do sistema, além das questões do curso de licenciatura. Então, já joguei pergunta demais aqui para vocês, me calo para ouvir vocês agora. Ó, o dado que o Antônio Góes trouxe é muito relevante. A gente tem uma taxa de evasão média no presencial, historicamente, de 50%, na EAD média de 45%, somando público e privado, e no último censo educacional, o INEP trouxe um dado. O INEP pegou não a evasão no final do ciclo, de 4, 5 anos, o INEP pegou um ciclo de 10 anos ao longo da formação e comparou presencial com o EAD. Num ciclo de 10 anos, nós tivemos 59% de evasão na EAD e 58% no presencial. Está no último relatório do INEP aí para você trabalhar. E na semana que vem, na quarta-feira, nós vamos ter um webinar na Roupa sobre permanência, sobre redução de evasão, que é exatamente esse tema candente que o Antônio Góes acabou de trabalhar. Está na telinha aí o nosso Mexanda, o ponto a que chegamos é o livro do Antônio Góes. Eu quero todo mundo comprando para ler e discutir. Ler e botar na prateleira ou botar na mesa de centrinho da sala para todo mundo achar que você leu, que você é intelectual, não resolve, tá? Tem que comprar e ler para poder qualificar a discussão. Agora, eu quero passar a palavra aqui para o meu colega, para o Adriano Coelho. Quem chegou depois e não sabe quem ele é, o Adriano Coelho é o nosso presidente na Roupa, e ele hoje é o maior especialista brasileiro em análise de ENAD, análise de IDD, qualidade no campo acadêmico, é a pessoa que tem liderado essa discussão no Brasil, e hoje ele está muito atropelado, porque acabou de sair o gabarito do último ENAD, acabaram de sair os cadernos de prova, e ele é a pessoa que recebe mais de 1.000 cursos no Brasil, os cadernos dos alunos, para ele poder fazer uma antecipação do resultado de ENAD, com acerto acima de 90%. Adriano, querido, a chapa está quente no ensino superior. O Antônio Góes mostrou que nós temos que dobrar de tamanho para ficar do tamanho do Chile, caramba. Tá? Vamos lá. E precisa agora? ser rápido, né? Não, e tem que ser para ontem, porque nós temos 200 anos de atraso, cara. E agora? Eita. Então, Ajuda você tem que aí. caminhar aquelas léguas todas que você já trouxe, né? E aí, voltando, né, para aquela a nossa entrada, né? Eu realmente trouxe essa visão, tá? Sempre que se fala em légua para mim, eu volto lá para o Papaléguas, tá? Porque é a minha infância, né? Para quem não sabe, o Papaléguas tem 74 anos, tá? Ele tem 74 anos. Então, assim, ele pega bem a nossa faixa etária, né? Os mais novos aqui talvez não vão conhecer muito bem, né? Mas fazendo uma analogia, e aí eu aproveitei esse story, né? Tem algo que me incomodava bastante no Papalégua, que eu não sabia para onde ele estava indo. Ele corria feito louco, mas não sabia para onde ele estava indo, não. Tá? O desenho eu assisti a vida inteira, mas nunca soube para onde ele estava indo. E uma outra coisa importante no Papalégua é que tinha um personagem junto, tá? Tinha o Coiote, beleza? E o que tinha o Coiote com o Papalégua? É essa perseguição louca aqui, um correndo atrás do outro. Então eu tenho um sistema andando e tem o outro correndo atrás e a gente não sabe direito para onde está indo e sabe? E aí eu quero que vocês me acompanhem um pouco nessa analogia, porque assim, eu preciso descobrir quem sou eu. E aí, quando eu olho para essa figura,
fica fácil a gente saber quem sou eu. Parece que a gente está caindo, e a gente não sai do lugar e a gente não anda, tá? E aí, gente, o grande desespero que a gente tem hoje, por isso é esse título, né? Vamos pensar em 2024, estamos precisando de ajuda. Estamos precisando de ajuda. Tá? E não adianta ficar correndo atrás de um sistema que a gente não está conseguindo a sincronia das coisas. Estou usando aqui, mais uma vez, um storytelling, que para quem tem mais de 50 anos vai se achar rapidinho, para quem não tem, depois vai assistir alguma coisa aí de Papaléguas no YouTube, né? Eu vou sei procurar. se tem. Eu vou procurar no YouTube e qualquer coisa eu pergunto para o ChatGPT também quem foi esse personagem. Ah, você, né? Tá bom. Bom, aí tem o Antônio Góes aqui fazendo uma discussão com a gente, né? Que sempre que pode, e eu fiz questão de fazer uma boa pesquisa, ele traz, e já trouxe agora, porque vamos lembrar que eu estaria falando antes dele, né? Ele traz essa importância da gente trabalhar um pouquinho, e já no vídeo de hoje, de entrada, que a gente gravou, a gente falou isso. Quais são as peças do jogo? Tá? Porque, cara, é um Lego, a gente tem que montar uma peça, tá? E vai sobrepondo. E se você não consegue montar as peças do jogo, vai ficar ruim. Por exemplo, tem que discutir a desigualdade social? Tem que discutir. Tem que discutir as políticas públicas? Tem que discutir. Tem que discutir a formação docente? Tem que discutir. Tem que discutir a eficiência no gasto público? Tem que discutir. Isso tudo você vai encontrar no Góes. Tá? E olha aí, ó, superar mitos e colecionar aprendizados. E por que eu fiz questão de trazer essa questão de mito? Porque eu já vou apresentar alguns dados agora, e me parece que a gente está no momento de querer fazer a construção de mais mitos. Já não basta o que a gente já tem para quebrar, tá? A gente está vindo com mais mitos ainda. Isso é um perigo bastante grande. E aqui é só para dizer, ele tem resposta sim, tá? Aí, ó, estratégia de recuperação na educação pós-pandemia. Então, depois que a gente for para o debate, pode cobrar dele aí, Vianney, que ele tem resposta sim, tá? A gente quer escutar. O Cury está sempre acostumado aqui junto com a gente. Aqui está o PIN do Big Boss, tá? Fiz questão de trazer o PIN do Big Boss, né? Ele sempre está participando aqui junto com a Roper nas discussões, especialmente naquilo que concerne ao hibridismo, a essa diferença de EAD e de presencial, tá? E é sempre rico a participação dele, e daqui a pouco ele já está junto com a gente. Mas o que eu queria trazer mesmo, Vianney, e aí, olha só, semana passada, Vianney, no Prodese, nós passamos 2 dias discutindo isso. Nós passamos 2 dias discutindo mercado e estratégia de 2024. E eu falei, poxa, Vianney, é injusto, né? Porque ele estava lá, tá? Ele sabe que precisa de 2 dias e ele quer que a gente discuta isso em 1 hora. Mas vamos lá, vamos tentar fazer aqui as principais ideias. E é tão interessante, isso aqui é de ontem, tá? É um update de ontem da Morgan Stanley, que trouxe aqui os highlights, tá? Da conferência de Prodese dos 2 dias, tá? Para quem não leu ainda, está à disposição, saiu ontem, tá? Está à disposição de todo mundo aí. Bom, Vianney, inclusive, foi um dos palestrantes, super personalidades lá, viu? Adriano, tem o link do disclaimer da Morgan Stanley? Tem. No o pessoal final, aí a gente já vai colocar o link para vocês, tá ok? Para todo mundo baixar aquele resumo lá da Morgan Stanley. E até porque, Vianney, eu volto a repetir, foram 2 dias inteiros de discussão, inclusive você participando. E tinha altas personalidades. O pessoal da Princípia estava lá, por exemplo, eu fiz recortes deles aqui, tá? O que é o futuro? É tentar prever o que está por vir. E é o que nós estamos tentando fazer. O que acontece em 2024? Isso estava lá no Prodese. Salib Neto, estava lá no Prodese. Olha o bar da Roper aqui, Vianney. Olha que chique, né? Assim é a confraria nossa aqui, que a gente senta para discutir. Tá? E o Salib Neto estava lá e ele trouxe assim, ó, as vantagens competitivas são continuamente criadas, corroídas e recriadas. Tá? Então, a gente olha para o passado para entender, mas aquilo que já foi uma vantagem competitiva lá não é mais. Não é mais. E é interessante a forma que é colocada, né? Corroídas e recriadas. Então, pessoal, no ano que vem tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Tem que criar nova vantagem competitiva, tá? A hora que eu olho para a Trivento com a Débora, que esteve com a gente, né? Olha só, direcionadores do crescimento. Isso aqui é tudo Prodese, gente. Para você que não esteve lá, tá? A Lu vai ficar brava comigo, viu, Vianney? Para você que não esteve lá nos 2 dias lá discutindo, né? Olha só, invista no seu time, planejamento e gestão à vista, consistência e persistência, ritos e cadência, atmosfera de startup e mentalidade de data-driven, tudo é experiência, tá? Aqui eu estou falando da Trivento, Débora que esteve com a gente, estou falando do Itaú, tá? Banco de investimentos, olha só,
trazendo a preocupação com a medicina, que nós estamos colocando na mesa aqui, ensino à distância, que a gente está colocando na mesa, reformulação de FIES, inteligência artificial, nanodegrees. Tá? Então, veja, isso já fez parte de 2 dias inteiros de discussão, e trazendo a casa, Roper. Né? E aí, aqui eu venho com o Paulo, né, que é o nosso responsável pela área de mercado e de estratégia, e ele trouxe, então, as forças estruturais do atual mercado educacional brasileiro. E olha que interessante, reconhecer o potencial da IES é o primeiro passo para saber onde quer chegar. De novo, vamos olhar, entender aonde nós somos bons, e aí ele traz uma estratégia competitiva. Análise mercadológica, posicionamento estratégico e cadeia de valor. Qual é o valor que eu verdadeiramente trago? Né? O Cornacchione, da USP, traz, né? A potência é nula sem controle. Sem controle. Tá? E aí é tão interessante que ele trouxe para nós isso aqui, ó, né? Olha o quanto de indicador que eu preciso, tá? Não adianta ter potência. Eu tenho que ter indicador. E eu tenho que ter um painel desses indicadores. E isso, discussão de Prodese de novo. Estou lá ainda, tá? E aí, sabe, Vianney? Bom, você sabe disso. Eu tenho um piloto em casa. Eu não tenho avião, mas piloto eu tenho. Tá? Pelo menos isso eu dei conta. Né? E eu... isso eu dei conta. Agora, gente, com o meu piloto que tem em casa, eu aprendi algumas coisas interessantes. Veja, olha o livrinho laranja aqui. O ponto a que chegamos. E da mesma editora tem um outro livro bastante interessante, Pontos Fora da Curva, porque algumas reformas educacionais do Brasil são mais efetivas do que as outras. Tá? E aí eu fui fazer uma pesquisa. E quando eu fui perguntar para o Alan de ponto a ponto, em aviação, e aí eu estou trazendo aqui a dica lá do Prodese, tá? Olha só, é meio difícil de ter esse entendimento de como funciona o ponto a ponto para a aviação. Né? Porque tem movimento de rotação, tem isso, tem aquilo. Eu sempre tive dificuldade de entender, cara, mas e essa curva? Não é mais perto se fizer reto? Tá? Então, por que eu estou querendo chegar nisso? E ainda tem essa questão ainda de turbulência, tempo, desvio de rota e tudo mais. Tá? Porque para navegar, tá? Eu preciso ter o quê? Indicadores. E não é um indicador. Não se trata de um indicador. Estou falando de velocidade, de altitude, de direção, de pressão, de combustível, entre outros. Cara, você quer discutir o mapa do ensino superior no Brasil? Tem que ter indicador. Não dá para fazer as coisas do jeito que eu acho que, né, que é, ou do jeito que eu aprendi que era bom. Tá? De novo, e aí eu vou usar o disclaimer que o Góes já fez aqui. Tá? Você pode ter tido uma excelente experiência lá atrás. Não é disso que eu estou falando. Não é da sua experiência que eu estou falando. Eu estou falando da necessidade de, ao pensar 2024, eu preciso ter um mapa de indicadores. E aí, voltando aqui para o sistema aqui, né? Olha só que interessante. Isso aqui é um meme, né? Vamos lá. Pedindo um raio-x de controle. Mas controle do quê? Tá? Então, assim, o sistema tem que me dizer. Ele precisa me dizer. É controle do quê? Tá? O que eu estou buscando? E aí, para ficar claro, se eu quero discutir educação superior 2024, eu preciso ter essa clareza verdadeiramente desses indicadores e que faça sentido para mim. Estamos aqui pedindo help aqui. Tá? Hoje vivemos um novo contexto, cheios de nós. Tá? Achar a chave do que a gente precisa hoje não é tão simples. Precisamos trazer dados. Tá? E aí, ao trazer dados, óbvio, né, é a minha área específica, a gente fala sempre um pouquinho mais de ENAD, e vou ser bem rápido. ENAD, para mim, é tradução dos nossos contextos de ensino e aprendizagem. Tá? Eu estou falando de ecossistema. E aí, vamos lembrar, quando se fala em sistema de educação de ensino superior no Brasil, nós temos somente educação à distância e presencial, que necessariamente não configura tudo. Tá? E aí eu vou pegar aqui do material do próprio Ministério da Educação apresentando os resultados. Então, olha lá, eu estou apresentando aqui resultados de ciências econômicas, ok? Ok. EAD lá embaixo, presencial lá em cima. Mas quando eu vou analisar isso, 41% dos cursos de ciências econômicas é da universidade pública, 85% é presencial. Então, se eu quero trazer um dado para fazer uma discussão serena, tá? Eu preciso entender o que eu estou buscando trazer. Porque eu também poderia, por exemplo, trazer de ciências contábeis. Vamos lá. Que ficou com acertos entre 20% e 30%, tá? Que tem a grande maioria na educação à distância e que a educação à distância foi melhor do que o presencial. Está aqui o dado. O dado está aqui, está colocado. Dado por dado a gente tem. Tá? E vou um pouquinho mais longe.
o primeiro curso de ciências contábeis no Brasil é de educação à distância. E se eu pegar todos os cursos de ciências contábeis em educação à distância, tem vários com nota 5, vários com nota 4. Então, por que a gente está colocando isso? Tem instituições premium em EAD, com mais de 150 alunos fazendo prova, que tirou 5. Tá? E se eu pegar a série histórica, desde 2016 até 2021, ou pegar 2022, que acabou de sair, a gente deu esse spoiler para todo mundo, nós temos um EAD muito próximo, se não superior, ao presencial. Mas quando eu olho para esse resultado, é ruim. Seja presencial ou seja EAD, é ruim. A hora que eu estou falando de 30%, 40% de acerto, é muito pouco. É muito pouco. A gente tem um crescimento muito grande para fazer. Me parece, grosso modo, que não faz sentido a discussão de EAD e presencial nesse ponto. Tá? Será que a gente está querendo fazer um novo mito? Tá? E ele tá fazendo a transferência de uma realidade? Ou ainda, quem é o meu aluno do EAD? Tá? O meu EAD hoje, ele está perdido, ele está entre tudo isso aqui. E eu estou avaliando ele corretamente, aí eu entro no aspecto da regulação. Eu estou avaliando isso corretamente? Não, eu estou dentro de uma bipolaridade. A educação à distância e o presencial, que não reflete isso. Quem sou eu, hoje, enquanto faculdade? E eu diria mais, quem sou eu diante do instrumento de avaliação? Então, assim, fica um convite muito forte para a reflexão. E a figurinha aqui, cara, ele é a personificação, tá, minha no final do ano, quando sair o novo instrumento de avaliação. Porque aí você começa a... Cara, vamos lá. Por onde a gente começa agora? O que muda? Como a gente vai trabalhar? Adriano, Ah, Adriano, se me permite um pit stop aí, só uma troca de pneu rapidinho aqui, já que você está sim. mudando o corpo de trabalho aqui. O que você colocou é que nós temos o livro do Góes e outras explicações que colocam mitos do passado que atrapalham a análise do presente, que a narrativa estando presente, ela muda a minha percepção sobre a realidade. O que você está dizendo é que nós podemos estar diante de uma construção de um mito, de uma narrativa contrária à EAD. Tá? Exatamente. Exatamente. No sábado, todo sábado eu compro a Folha de São Paulo para ler o Zé Simão, que é a melhor coisa da Folha, na minha opinião. Tá? E só sai no sábado no jornal impresso. Então, como eu trabalho em Centro Florianópolis, eu vou na Praça da Figueira, compro uma folha impressa, sento no banco da praça para ler o Zé Simão. Como eu li muito rapidinho o Zé Simão, eu fui folhear o restante do jornal e na página ali de tendência de debates, ali na página de opinião, tinha o Haddad em cima e a Lúcia Teixeira do Senado, do Semestre embaixo. E a pauta era: é necessário uma regulação diferenciada para a EAD? E o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, em cima, afirmou que sim. Aí eu falei, vou ler o Haddad. Nenhum indicador, só argumento de autoridade. Nenhum indicador o Fernando Haddad colocou em 4.000 caracteres, que é o tamanho de um artigo de opinião na Folha. Nenhum indicador, zero indicador. E ele repetiu a palavra baixa qualidade, baixa qualidade, baixa qualidade, não colocou um indicador objetivo sequer. Então, de fato, é uma construção de narrativa. Pronto, e falei. Não temos espaço para novos mitos, tá? A gente tem que resolver aqueles que já estão aí, tá? Então, assim, a gente não tem esse espaço. Nós precisamos trazer dados, filtrar, visualizar, criar bons stories, tá? Vamos lembrar que dados e stories de impacto, tá? Para que realmente a gente possa fazer uma construção muito bacana. Eu escolhi esse desenho para o Góes, tá? Porque tudo que eu li dele, tudo que eu assisti dele, isso aqui representa, tá? É aqui que a gente tem que voltar, tá? E aí eu vou mostrar um pouco de Lego, né? Não basta sonhar alto, tem que ter alicerces, tá? E aí, gente, o que você pode aprender com Lego? E aí já fica um super convite para todo mundo, viu, Vianney? Porque nós vamos para a Dinamarca lá no mês de abril e a gente vai visitar Lego. O que a gente pode construir com Lego? Tá? Nós precisamos verdadeiramente trabalhar com a construção de alicerces para que a gente possa dar conta do que a gente tem para frente. Não vai ser criando novos mitos. Então, assim, ainda dentro do nosso storytelling aqui, do Papa Léguas, né? A gente não vai conseguir pegar o Papa Légua, a gente precisa se amar. Então, para aqueles que acompanharam essa narrativa desde o começo, é uma construção que a gente precisa fazer para que a gente dê conta. Não vai ser um correndo atrás do outro ou um brigando com o outro que a gente vai dar conta. Tá? Nós realmente precisamos sentar
fazer as devidas pautas, não construir mais e de forma desnecessária aquilo que não é real, baseado em dados, tá? E trabalhar porque não está bom, mas é um trabalho para todo mundo trabalhar. Então, gente, eu ia fazer uma introdução, né? Fica aqui, né, as provocações para a gente seguir aqui na nossa discussão. Ok, muito bacana, Adriano, muito bacana, Antônio Góes. Só que todo mundo que veio para esse webinar sabia que tinha 6 pontos ali que seriam trabalhados aqui. E eu vou fazer as 6 perguntas para vocês dois, 1 minuto para cada um de vocês dois trabalhar. Primeira pergunta cabeluda: por que está caindo o número de alunos nas universidades federais? Eu sou filho da Federal, eu fiz o UNB, eu fiz UFSC, graduação, mestrado, doutorado, pós-graduação, diabo a 4. Minhas filhas todas fizeram universidades federais. Eu sou um apaixonado pela Universidade Federal, mas elas estão encolhendo. Por que as federais estão encolhendo em número de alunos nos últimos 7 anos de maneira consecutiva? 1 minuto para o Góes, 1 minuto para o Adriano. Bem, eu preferia estar na posição de quem faz a pergunta, viu, Vianney? Já era. Eu sou jornalista, enfim, eu não. E acho que, mas enfim, acho que de novo a gente precisa olhar para a educação básica, né, assim, para o número de alunos que estão se formando na educação básica. Eu não sei ainda, assim, em outros países você tem aí uma discussão sobre o valor que as pessoas dão ao diploma de ensino superior, né? Nos Estados Unidos, onde, obviamente, contextualizando, é muito mais amplo, né, o acesso da população ao ensino superior, há uma percepção de que o ensino superior não é mais tão vantajoso quanto era no passado. Para o Brasil, eu diria que esses dados, pelo menos olhando os indicadores de retorno econômico em termos salariais, não é o caso, porque o ensino superior no Brasil ainda é altamente Rentável. rentável do ponto de vista financeiro, mas eu colocaria algumas questões. Assim, eu acho que tem uma crise do modelo das universidades federais, crise de financiamento, né? Assim, eu acho que principalmente o orçamento de custeio foi muito estrangulado nos últimos anos. Então, mas tem também questões a serem discutidas de eficiência, né? Quando a gente olha aquele indicador de 50% de evasão mesmo num curso federal, a gente precisa falar de como é que a gente pode ter uma conclusão maior nas federais. E eu chamaria atenção também, me parece que o ensino público no Brasil precisaria estar mais, mas aí a me aventurar demais aqui num terreno que não é o meu, mas assim, eu acho que o ensino federal tem um papel, o ensino público também tem um papel a exercer na educação à distância. Eu acho que teve modelos, teve propostas de que isso acontecesse. Bem, Vianney aí tem uma trajetória na EAD em universidades públicas. Eu acho que até mesmo para balizar melhor o setor, eu acho que era importante que as universidades públicas também tivessem assumisse mais um protagonismo, ocupasse um espaço nessa área, né? Bom. Ok, respondido pelo Antônio Góes, e ele quis escorregar, jogar para cima de mim. Eu não vou aceitar, porque hoje quem faz sou eu. Tá? Adriano, querido, em 1 minuto, por que as universidades federais estão perdendo aluno de maneira consecutiva nos últimos anos? Perdendo aluno na evasão e perdendo aluno no intake. Eu acho que assim, eu tenho 2 experiências, tá? Eu tenho uma experiência como cliente, como pai, né? E fiz uma opção da filha estar numa universidade privada, né, para um curso de medicina, tá? E tenho a experiência de atender as instituições que recebem alunos da federal. Tá? Então, eu acho que é um somatório de coisas, né? Tipo, o Anderson, ele acabou de colocar ali a qualidade daquilo que é oferecido versus a ideologias que causou desgastes. Tá? Por exemplo, isso é o que motivou, por exemplo, a minha escolha enquanto cliente. Tá? Do lado de cá, né, da instituição privada que recebe, a insegurança do tempo, né, de conclusão ou não conclusão, a falta de referência, que já foi referência e hoje tem deixado de ser, o sucateamento de infraestruturas. Tá? Então, assim, é um somatório de coisas, não é apenas uma coisa. Sem contar que, naturalmente, organicamente, nós temos uma redução de público.
né? Então, eu sei que tem muita gente ainda que não veio para o ensino superior, mas na hora que a gente olha para a conclusão de ensino médio, a gente também tem uma redução, tá? Então, é uma soma de coisas, né? Ok, perfeito. Próxima pergunta cabeluda. Primeiro para o Antônio Góes, depois para o Adriano Coelho. Expansão de vagas na medicina, novos cursos, aumento de vaga nos cursos existentes. O Ciro Gomes deu uma taquarada no ministro. O Ciro Gomes falou exatamente assim. Esse ministro acusou de algumas palavras que eu não vou repetir, que eu não estou endossando nada aqui, abriu 95 cursos de medicina, cujas mensalidades serão pagas apenas pelo FIES e que a conta final vai acabar no colo da viúva. Antônio Góes, em um minuto. Expansão e aumento de vagas na medicina? O Vianney, essa aí eu vou usar meu crachá. Agora sim vou usar meu crachá e vou passar essa questão, porque eu acho que também assim, a gente precisa ser ciente até onde a gente pode avançar, sabe? Eu não vou me atrever a dar uma resposta de algo que acho que tem gente mais qualificada aí para dar. Então, agora eu vou usar O o crachá. crachazinho de jornalista e passo essa questão. É que nem naquele programa do Silvio Santos, o cara tem um imunizador, né? Eu tenho 3 Isso. imunizadores, eu usei o primeiro aqui, né? Usei esse, então. Usei o primeiro imunizador. Adriano Coelho, expansão e aumento de vagas na medicina. O Brasil precisa? Então, afirmar isso é muito sério, né? O que a gente pode dizer o impacto com certeza será grande, porque a gente trabalha mercadologicamente com a lei da oferta e da procura, tá? Então, você vai ter o impacto desde preço, desde a operação, enfim, nós já vimos isso acontecendo com outros cursos, tá? Então, que vamos ter impacto, vamos ter, mas ao mesmo tempo também há uma questão mercadológica da liberdade de pelo menos, né, você se submeter a isso. Agora, o formato que você se submete é justo, né? Ele realmente vai contemplar aqueles que merecem ter uma faculdade aberta. Então, mais uma vez, é um somatório de variáveis aqui para que realmente você possa fazer um juízo de valor. E o assunto é tão complexo que nem o STF tá se achando, né? Tá bem empatado as coisas por lá. Então, pelo contrário. Eu acho que o STF se acha. olha aí, É, Vianney. eu acho, na Hoje minha você tá opinião, eu acho que o abusado, STF se acha. né? Ele pode Então, não estar achando um ponto de saída, mas que o STF se acha, isso é essa é patente. uma pergunta que o Cury É. ele tem mais cacife, né, para Mas enfrentar depois nós uma estamos de olho no resposta. WhatsApp aqui, o Cury está em voo aqui, está num avião, ele está pousando em Brasília, mas não sei se ele vai ter o tempo de chegar até aqui. Ok, indicadores. O Adriano trabalhou aqui a questão de indicadores. O Antônio Góes desconstruiu no livro dele, O Ponto a que Chegamos, desconstruiu vários mitos que impedem uma análise fria do presente. A gente fica preso em narrativas do passado e acaba não avançando para o presente ali. Em cima dessa lógica de construção de mitos e narrativas, a saída, evidentemente, estaria numa questão de métrica, numa questão de objetividade. A gente tem um personagem clássico na educação brasileira, que é o Cláudio Moura Castro, né? O Cláudio Moura Castro, ele vai para os Estados Unidos e quando ele retorna para o Brasil, ele retorna com a métrica, né? A busca de indicadores. Depois tem o Paulo Renato ali, que produz uma revolução dentro do INEP, com a Maria Helena ali, né? Criando parâmetros de indicadores no Brasil para poder orientar as políticas públicas. No ensino superior, nós temos a Lei dos Sinais, que substituiu o antigo Provão criado pelo Paulo Renato. Está na hora de revisar os sinais? Góes e Adriano. Eu vou pela tangente aqui, Vianney, mas assim, não vou fugir da pergunta, não. Eu acho que sim, está na hora de revisar os sinais, assim como, e aí eu vou para uma área de mais conforto meu, que é falar que assim como está na hora de revisar os indicadores da educação básica também. É todo o sistema de avaliação da educação. Aliás, esse movimento a gente tem visto, não só no Brasil, no mundo todo, a gente tem se discutido, tem se discutido muito. Primeiro, assim, reconhecer a limitação desses instrumentos de avaliação, seja da educação básica, seja do ensino superior. Eles nos trazem um dado importante, mas eles não trazem a completude, né? No meu livro eu falo muito disso. O investimento da educação básica não pode ser analisado apenas pelos indicadores de aprendizagem em português e matemática, porque tem impactos que extrapolam em sala de aula. Eu diria que o mesmo, saindo da minha área de conforto, eu diria que o mesmo é verdade pelo ensino superior. Eu não tenho dúvida que o ENAD, o SINAD, seja qual for os instrumentos de avaliação, eles não dão conta
da completude e da complexidade. Não não é um discurso contra a avaliação, não, tá? Eu acho que elas são importantes, mas elas precisam sempre de aperfeiçoamento, de aprimoramento e de um entendimento da opinião pública sobre suas limitações. Ponto. Excelente. Adriano, querido, 20 Vianney, anos de sinais. Está na hora de revisar os sinais? isso é bem simples, Lei 10.861, 2004. Então, ela tem 20 anos. Tá? Você mudou em 20 anos? A O minha que você voz tinha? continua a mesma, mas os Sua meus voz... cabelos, quanta diferença! É. Em 20 anos o mundo mudou, Vianney. E outra, quando a legislação foi feita, ela olhou 20 anos para trás. Ela olhou 20 anos para trás, então ela está Ela falando tem de 40 40. anos. Ela É. tem 40, tá? 40, né? É uma boa maturidade, mas em 40 anos o mundo mudou. O mundo mudou. Eu não tinha telefone, não tinha celular, eu não tinha nada há 40 anos atrás. Então, assim, cara, só fazer essa discussão de tempo já é o suficiente para falar, cara, mudou. E a educação mudou. Eu sou da área, né? E nesses 40 anos, né, que eu era aluno, tá? Para hoje, cara, é outra educação. Então, quer dizer, ele não responde mais ao momento e às necessidades que nós temos. Ok, perfeito. Então, nós tivemos um webinar com o Luiz Cláudio Costa, que foi presidente do INEP, né? Foi reitor da Federal de Viçosa, é membro do Board Mundial do PISA, é membro do Board Mundial do Times Higher Education, e ele colocou objetivamente no webinar aqui há 2 semanas que está na hora de mudar, né? E está na hora de mudar, ele colocou com muita propriedade aí, chamando para esse debate. Agora, uma outra provocação. O Góes falou que hoje o único motor de expansão do ensino superior está localizado na EAD, como grande força. Claro, tem motores específicos, mas motor de grande mercado, só a educação à distância. Tivemos um motor de aceleração de 2010, 11 até 2015, que foi o FIES, tá? Que foi um motor de aceleração expressivo, tá? E esse motor tem muitas instituições pedindo ao Ministério da Educação a volta do FIES. Até há um discurso subterrâneo dizendo que uma parte da pressão que está levando o MEC a se posicionar contra a IAD seria bloquear os custos da saúde, das licenciaturas na IAD, para que eles fossem obrigatoriamente financiados por um FIES para o ensino privado, mas isso é uma discussão que está em subterrâneo, não está na pauta do dia. Agora, a pergunta é o seguinte, para o Antônio Góes e para o Adriano: só o FIES salva para um novo ciclo de expansão? Essa pergunta é fácil, não, né? Não é só eu escrevi na minha coluna essa semana do Globo, né? Até a gente não tem ainda detalhes do que vai ser o novo FIES a ser anunciado pelo governo. Tem um caráter mais social, né? Eu acho que me pareceu uma decisão correta, ainda que o ministro tem falado em 100 mil novos financiamentos, e eu coloco na minha coluna, né? No universo de 7 milhões de alunos na rede privada, assim, sejamos realistas com relação ao que a gente vai esperar desse programa. Então, assim, é um programa que cresceu muito. No meu livro, eu cito muito rapidamente o FIES, mas eu cito o FIES como um exemplo de um crescimento muito rápido e que me pareceu descontrolado. Aquele período ali de 2010 para 2014 me pareceu um crescimento muito grande, muito descontrolado. Ao contrário, e a gente tem outras políticas de ensino superior, por exemplo, o ProUni me pareceu muito mais sustentável do que o FIES. Agora, é um desafio enorme, né? Como eu coloquei na minha coluna, no mundo, aliás, quando eu comecei a cobrir educação, o programa de financiamento estatal era o CREDUC, que acabou por afundado em dívidas, em inadimplência. Então, isso é um problema no mundo inteiro. Agora, achar esse equilíbrio realmente é difícil. Agora, é necessário ter, não há dúvida para mim que é necessário ter um programa de financiamento do ensino superior, beneficiando os alunos mais pobres. Agora, ele é suficiente? Certamente não. Mesmo considerando aí o que o ministro anunciou na entrevista dele aos meus colegas do Globo, é muito pouco frente ao ensino superior. Agora, se a gente tem capacidade de crescer mais, eu teria um pouco mais de ressalva de saber qual é o tamanho correto, né? E não arrisco aqui uma resposta. Adriano, querido, só o FIES salva? Não, de maneira nenhuma. Tá? A gente vem sempre defendendo um ecossistema, né? Então, assim, você ir para uma única área mais voltada para esse atendimento, inclusive com essa baixa volumetria que a gente vai ter, seja por cash, ou seja por, né, o orçamento, né? Mas, assim, entre não ter nada e ter, né, ainda que seja pouco, que venha, tá? Mas é uma iniciativa importante,
tá? Especialmente pelo cuidado que ela está tendo com a desigualdade social, mas é muito pequeno ainda o nível de ação para nós falarmos em impacto no ensino superior. Ok, bem-vindo ao novo FIES como uma contribuição, não como uma solução. Ok, a última pergunta agora. O Antônio Góes mostrou a curva de ascensão da população adulta com ensino superior, ela é uma consequência do aumento também da taxa de jovens na idade certa entrando no ensino superior e que vai empurrando aquela curva para cima. Tá? O ministro da Educação colocou que ele pode bloquear até 16 cursos hoje em oferta pela EAD, tirando essa oferta da EAD, e ameaçou também tirar a oferta das licenciaturas da EAD. O professor Celso Nisquier, presidente da BMS, fez uma conta. Nós temos 800 mil alunos em regime nos cursos que o ministro apontou que seria o alvo inicial do 16. E temos 1,5 milhão de alunos nos cursos de licenciatura, quase 1,5 milhão nos cursos de licenciatura. Nós estamos falando aí perto de metade dos alunos da EAD estão nessas carreiras. Se, evidentemente, se o MEC acaba bloqueando essa oferta pela EAD, você tem um bloqueio de novos ingressantes e você vai ter um declínio de matrículas no ensino superior na linha do tempo, porque você vai bloquear aquilo e você não tem a capacidade do presencial de fazer aquela mesma reposição ali. Como é que vocês veem essa possibilidade de uma política pública que leva à redução de matrículas no ensino superior? Góes. Não, eu acho que não há possibilidade, né, ou não deveria haver possibilidade de retroceder. A gente precisa continuar expandindo e a gente vai precisar da educação à distância. No caso das licenciaturas, que é onde, aliás, assim, é até bom a gente ter uma divergência aqui depois para ouvir o Adriano, assim, eu me coloco com extrema preocupação com um crescimento muito mais forte nas licenciaturas. Assim, eu me pergunto por que isso está acontecendo, o crescimento da EAD, estou falando, né, no caso das licenciaturas. Agora, eu também já tive a oportunidade de conversar isso com o Adriano, né, assim, eu também entendo, e no caso da licenciatura, eu acho que a gente tem um problema muito mais grave. Assim, o problema não está só. O problema não é óbvio que a gente precisa olhar para a qualidade da EAD, a gente precisa olhar para a qualidade da formação, mas a gente precisa também olhar para a qualidade da formação no presencial, onde também ela não parece ser satisfatória, e, mais do que isso, tem um problema muito mais amplo, que é um problema de atratividade da carreira docente. A gente precisa melhorar a atratividade da carreira, pagar melhores salários dos professores de educação básica, porque tudo isso vai influenciar, seja por EAD, seja pelo presencial, tudo isso vai influenciar na escolha do curso universitário. Então, a gente precisa de uma carreira docente mais atrativa. Isso passa pelas licenciaturas, passa por financiar, né, os cursos de licenciatura. Quem quer ser professor no Brasil, acho que tem que ser muito valorizado isso, e a gente tem que ter, talvez, uma contrapartida interessante de um financiamento, é o aluno que se formar, ele efetivamente dá aula na educação básica. Enfim, eu acho que a gente tem que tratar realmente a questão da carreira docente como um grande investimento do setor. E eu, obviamente, assim, sendo muito honestamente com vocês, eu me coloco entre os que externam uma preocupação com a forma como esse crescimento tem ocorrido de forma muito mais intensa nos cursos de licenciatura. Passar uma borracha nisso resolve? Claro que não. Aí eu concordo contigo, Vianney. Mas eu acho que a gente precisa ter uma discussão mais séria, que não se resume só a EAD ou presencial, mas que também engloba isso. E aí é bom que a gente tenha a possibilidade de divergir aqui e ouvir se o Adriano discordar, enfim, fico aberto aqui. Eu não estou na condição aqui de concordar nem discordar, eu estou na condição de perguntador, e para ninguém achar que foi um 7-1 que nós chamamos o professor Cury aqui, eu acabei de receber aqui lá do gabinete do CNE a informação de que o professor Cury acabou de pousar em Brasília. Não sei se vai conseguir definir aqui no meu telefone aqui, mas está escrito aqui, ele acabou de pousar em Brasília e o gabinete do CNE está dizendo que ele vai gastar quase 40 minutos para chegar no CNE, e o professor Cury, não ele, né, mas a Azul pede desculpa por ter atrasado o professor Cury nesse webinar nosso hoje aqui. Repetindo a pergunta, então, aqui para o Adriano, querido. O Góes mostrou... Então, Vianney, qual é a minha visão? Não, calma, eu vou te situar aqui, porque vou situar aqui, que nem no programa do Silvio Santos. É Adriano, querido. Né? O Antônio Góes mostrou a nossa curva ascendente, graças a Deus, mas ainda é muito distante do mundo desenvolvido, e mesmo da América Latina, do Chile principalmente, e do México,
da nossa taxa de adultos com formação superior concluída. O ministro colocou a possibilidade de bloquear 16 cursos e de bloquear também as licenciaturas na EAD. Isso significa mais de 1,5 milhão de alunos em regime, cuja reposição não se dará na linha do tempo, uma vez aprovada a política do ministro. Isso significa o declínio de alunos no ensino superior no Brasil, ao invés de uma continuidade de ascendente. Como é que você vê essa possibilidade de uma política pública que gera a redução do número de alunos no ensino superior? Então, se eu começar por licenciatura, a gente já tem um baita problema, porque está faltando professor hoje. Se eu for restringir, aí eu vou fazer o quê? Eu vou fechar a escola. Vou fechar a escola por falta de professor, né? Eu acho que o nível de preocupação que a gente tem, o retrocesso em 2023, ele realmente é uma coisa inconcebível. Tá? Retroceder, porque teve avanços. Eu acho que o que a gente precisa fazer aqui talvez esteja relacionado àquele meme lá do raio-x, né? Raio-x de controle, está muito aberto. O que eu tenho que controlar? Aonde está o problema? O que está faltando? Tá? Então, ser mais assertivo naquilo que eu tenho que acompanhar verdadeiramente, e aí tem a ver com um pouco de ter pernas, né, para que você realmente, pernas e cérebro, para que você possa fazer isso acontecer, tá? Mas restringir sempre é uma política bem complicada, né? Porque houve ganhos até aqui, e verdadeiramente houve ganhos. Há preocupações? Há, tanto no EAD quanto no presencial. Acho que nas duas modalidades a gente tem preocupações, seja para licenciatura, seja para bacharelados, né? A gente tem sérias preocupações. Agora, o que a gente precisa entender é o que eu tenho que construir para fazer um correto acompanhamento disso tudo, e nesse acompanhamento a gente poder dar conta, tá? De trazer uma perspectiva, uma expectativa de uma qualidade superior àquilo que nós já estamos fazendo. Então, talvez, tão aberto como está hoje, fosse uma linha da gente, através desse acompanhamento, a gente ter uma certa restrição, mas não uma restrição por força, mas uma restrição porque eu preciso dar conta de mais isso, isso e isso, e aí há uma análise prévia de cada um que vai fazer a oferta daquilo que ele precisa fazer. Isso é bem trabalhoso, mas tem gente fazendo. E assim, a gente precisa entender que tem gente no mercado fazendo e fazendo bem. Tá? Tem muita gente, tem licenciaturas maravilhosas aí na educação à distância fazendo bem. Poxa, vamos trazer eles para a mesa. Tá? Vamos fazer um benchmarking, né, disso. Tá? E acho que sim, precisamos ter essa restrição, entre aspas, mas no sentido de um verdadeiro acompanhamento mais de perto daquilo que está acontecendo. E ter essa preocupação, né? A gente tem uma necessidade, né, para a gente suprir também, que daqui a pouco nós vamos ter bastante dificuldade aí pela frente, né? É a minha visão. Imagino que o Vianney deve estar lá com o pessoal do CNE agora. Ó, eu estou no ar aqui agora, o professor Cury está no ar aqui, tá? Eu vou colocar no Viva Voz, só para o Cury mandar um abraço para todo mundo aqui. Cury, querido, está no Viva Voz aí, dá um abraço para todo mundo aí. Tá legal. Eu mando um grande abraço, lamento muito, acabei de pousar no aeroporto de Brasília. Infelizmente, esse fato vai ficar muito complexa a minha participação. Eu vou mais atrapalhar do que ajudar o evento, né? Gostaria de parabenizar o Antônio Góes, e quem eu li o livro, achei muito interessante, queria muito comentá-lo. Farei isso por correio direto para ele. E a todos vocês, um ótimo final de ano. E tem sido sempre um prazer participar desses seminários, desses webinários com o Vianney, com a Roper, né? Engrandece, eu aprendo e faz muito bem para o país. Obrigado a todos e todas aí. Beijão, querido. Até o ano que vem, então, vamos abrir o ano contigo. Beijão, tchau. Ó, é isso aí, professor Cury, infelizmente, só posou agora, então está registrado aí a manifestação dele de apreço ao Antônio Góes, lê o livro, né? E de apreço à Roper e ao Adriano, nosso presidente, reconhecendo que nós estamos promovendo o debate público em direção ao futuro. São 16 horas e 18 minutos, eu tenho ainda mais uns 5 minutinhos aqui. Eu queria que o Antônio Góes e o Adriano passassem o olho pelo QIA, pelas perguntas, e selecionassem dentro das perguntas aí tópicos que ainda não foram respondidos, para a gente poder não deixar ninguém sem resposta aqui, e vamos para o encerramento em seguida. Góes, querido, o que você gostaria de destacar para poder encerrar? Ah, está em mudo. Agora, vai lá. Agora sim. Estou vendo aqui as perguntas. O material vai estar disponibilizado, sim, claro. Enfim, já está. Deixa eu ver aqui se o
Adriano, querido, escolhe aí Não também. aparece para mim pergunta, não. Engraçado, eu não estou vendo, Vianney. Mas se você É, quiser selecionar para mim, você pode mandar que eu tento Tá, responder. Adriano, querido. Adriano está em mudo. Adriano está em mudo. Adriano, querido, está em mudo. tá em mudo para você? Agora tá, agora entrou. Entrou? Tá. Não, a pergunta é sobre mercantilização da educação, se não é um aspecto a ser analisado como os problemas da qualidade da aprendizagem. É aquilo que eu disse, né, gente? Soltou muito, tá? Então, assim, a gente chegou a um nível de polos, um nível disso, um nível daquilo, que a gente não conseguiu mais acompanhar, tá? E na hora que eu estou falando da gente, estou falando de sistema, tá? Então, o que do que nós temos, né, nós imprimimos um acompanhamento da qualidade daquilo que vai ser desenvolvido. Automaticamente, se eu tiver clareza nesses indicadores que serão acompanhados, tá, isso por si só, organicamente, já vai fazendo um ajuste, tá, sem a gente precisar vir com força, né, aquela força de mão, assim, de uma forma mais forte. E a mesma coisa para a saúde em AD, né, que tem gente discutindo. Veja, tem algumas pessoas que estão testando saúde em AD, né? 100% em AD é óbvio, né, gente? Nós estamos falando aqui de habilidades técnicas que precisam de ter presencialidade. Então, um semipresencial em AD, tem gente testando. Vai ter gente que vai acertar a mão? Vai ter gente que vai acertar a mão e vai fazer muito bem feito. Tá? Então, e eu estou falando isso para vocês porque já tive uma filha estudando em AD no Einstein, tá? E ó, nada para falar, tá? Nada para falar. É 100% em AD? Óbvio que não, tá? Mas super satisfeito com tudo que ela rodou. Então, assim, é aprender a fazer. Eu acho que essa necessidade de nós nos dispormos a esse aprendizado, porque senão também não vai chegar, vai ficar muito restrito, tá? Eu acho que a gente tem que usar as potencialidades que o EAD traz com responsabilidade, né? Ok. Eu queria agradecer demais a participação do Antônio Góes, demais a participação do Adriano, a gentileza do presidente do CNE, que do aeroporto ligou para dizer, olha, infelizmente meu avião atrasou, né? Estou solidário, me dando meu abraço a todos vocês. Eu quero pedir um sorriso bacana do Antônio Góes aí, sem essa mão no queixo, sem essa cara de desconfiado. E o Adriano também. Esse sorriso vai ser a imagem da nossa realização aqui. E eu queria, então, convidar para a semana que vem o webinar com a Daniele Piazzi, com a nova equipe da Roper, com a equipe do Nila Salle, para discutir permanência com sucesso. Tá? Vamos aumentar a taxa de conclusibilidade no ensino superior brasileiro. É o webinar da próxima quarta-feira. E eu queria passar agora tema livre, Antônio Góes, 1 a 2 minutos. Tema livre, Adriano, 1 a 2 minutos, para a gente fazer o bate-encerramento aqui. Não, só agradecer, Vianney, e acho, assim, eu como jornalista, das coisas que eu mais me orgulho da minha profissão é de estar sempre debatendo, né? E hoje estou debatendo com vocês, amanhã estou conversando com gente que pensa diferente, eu acho que, mas o mais importante é você estar qualificando o debate público. Eu acho que webinários como esse contribuem para qualificar o debate público, né? Para a gente entender nuances, né? Eu concordo com o Adriano. Se você olha para a EAD, você tem os números da divulgação do Censo da Educação Superior, o MEC mostrou isso. Né? Assim, você tem instituições que têm, por exemplo, uma relação professor por aluno muito grande, né? De 700 mil matrículas para 258 professores, são os números oficiais lá do censo, e tem outras que trabalham com um número muito menor. Então, apenas naqueles vários indicadores ali do cockpit do avião, isso é um dos indicadores. É um único indicador a ser avaliado? Certamente não. Então, tem questões, eu já dei espaço na minha coluna para posicionamentos críticos à EAD, bastante críticos até à EAD, estudos, quando eu entendo que são estudos sérios, eu sempre, e que contribuem para o debate, eu coloco, mas eu também acho que é importante nesse debate público, especificamente sobre EAD, a gente qualificar melhor, né? Assim, os problemas não vão se resolver do ensino superior, os problemas não vão se resolver olhando só para a EAD, temos problemas que ultrapassam a questão do EAD, tem instituições presenciais, essa variação de cursos, certamente tem cursos péssimos, a gente sabe que tem cursos péssimos presenciais e ótimos cursos presenciais, assim como tem na EAD. Na média, enfim, aí a gente pode discutir, a depender do estudo, do recorte que a gente pega, mas eu acho que qualificar o debate é super importante e eu acho que é essa a função desse seminário. Então,
Agradeço vocês e parabenizo aí pelo debate. Muito obrigado. E para quem chegou depois, o Antônio Góes é autor do livro O Ponto a que Chegamos, jornalista do Grupo O Globo, tá? Trabalha muito diretamente no jornal O Globo e participa muito eu já ia falando do CNN News, não, gente, na Globo News, tá? E ele é uma pessoa que contribui para o debate público, está com esse livro novo da praça, recomendo que todo mundo compre, não para deixar na estante, na mesinha da sala, é para ler mesmo e participar da discussão. Adriano Coelho, 1 a 2 minutos para você fechar este webinar. Muito bem, Vianney. Eu acho que sempre nós vamos afirmar que no palco Roper, né, nos webinars nossos, nos Prodeses, nos nossos eventos, esse debate bem qualificado, nós não estamos aqui para fazer uma defesa irrestrita dessa ou daquele viés, a gente está aqui para ouvir, para debater, para entendermos e compreendermos, para trazer a real vivência, porque nós estamos presentes dentro das instituições, a gente consegue trazer essa real vivência, né, porque isso faz diferença. Tá? Trazer para mais próximo da realidade. E é isso que nós precisamos. Tá? E a defesa sempre permanente de uma educação de qualidade. Tá? Sempre vamos defender uma educação de qualidade, uma educação que responda às necessidades de mercado, mas também às necessidades dos nossos alunos, que são pessoas, que é gente, tá? E que precisa também ter as suas respostas para aquilo que ela vem buscar no ensino superior, e muitas vezes não está encontrando. Tá? Então, eu acho que a gente também precisa ter essa preocupação, essa visão mais humana, e essa é uma plataforma Roper, é o nosso DNA Roper, é a nossa maneira de ser, e por isso que o Góes está aqui, né? É por isso que a gente traz pessoas assim para trazer verdadeiramente uma excelente qualificação aí dos nossos debates. E assim continuará sendo, porque é uma defesa contínua, né? Vai continuar sendo ad eterno, né? Porque essa busca pela excelência na formação, na educação de qualidade. Mais e melhor educação. Se eu pudesse resumir, o que é o Isso aí. compromisso de todos nós aqui, seria mais e melhor educação. Um abraço para Perfeito. você que esteve conosco aqui. Semana que vem a gente está de volta na quarta-feira e no ano que vem vamos abrir o ano com o presidente do CNE, que infelizmente por uma questão de tráfego aéreo, todo mundo sabe, a chuva está pegando, o pau está pegando aí, principalmente pelo sul do Brasil, ele não pôde chegar em tempo. Então a gente vai abrir o ano que vem a gente vai abrir o ano com o presidente do CNE. Beijo para todo mundo, ficamos por aqui. Góes, querido, beijo, Abraço. saúde na família aí, tá? Dá atenção na saúde na família aí. Adriano, querido, beijo também, parabéns, ficamos por aqui. Um Vamos que abraço. vamos. Tchau, tchau.